Fala pessoal, começando a live do dia 23, atualização dessa semana. Vamos começar pelo Bitcoin. Então, Bitcoin apresentando uma correção aqui no tempo gráfico diário, né? Da última live a gente estava mais ou menos aqui nesse ponto aqui, né? Foi um ponto que a gente abordou até aqui no grupo, que seria um possível ponto de resistência, né? E começamos ali um movimento de correção de queda, tá? Então, eu fico esperando esse movimento de queda em forma desse canal, né? Apresentou aqui alguns toques embaixo, validou aqui com toque em cima, antecipando a formação desse canal. Então, normalmente 50% do canal, que é essa região do meio, é uma região de possível repique, tá? Ou de lateralização. Então, a gente pode esperar um movimento do Bitcoin mais ou menos assim, de lateralização aqui e aí queda, tá? Ou pode ser, né, talvez uma lateralização aqui, sobe e daí cai de novo. Então, vou ficar atento a esse movimento. Posições longadas ficam um bom risco retorno só depois de perder esse fundo aqui, tá? Aqui na casa aqui dos 106 mais ou menos, depois que perder esse fundo. Porque se for uma correção em forma de canal, e tem tudo para ser, acontece perda de fundo sem continuidade de queda, né? Então, buscando então um ponto de suporte após perder esse fundo, eu tenho aqui esse ponto aqui na casa de 0,5 da FIBO em mais ou menos 101 mil dólares, 101 e pouco, para fazer um fundo, tá? E aqui possivelmente seria uma boa oportunidade de swing trade, tá? Então essa FIBO aqui eu já venho falando para vocês faz tempo, né? Que vem desde o fundo do movimento aqui. É uma FIBO que não foi mitigada em 50% ainda, então eu estou pegando aqui, ó, desse fundo aqui, refinado por time frame de 4 horas, tá? Então daqui iniciou o movimento impulsivo que em nenhum momento, em nenhuma correção, bateu em 50% ainda, tá? Então olha só, a FIBO está aqui e estamos caindo em forma de canal. Então, enquanto estiver caindo em forma de canal, é um bom sinal, porque isso no tempo gráfico maior, né? Ele poderia ser até um movimento de bandeira, ó, no tempo gráfico semanal aqui, tá? Então, esperamos esse movimento. Primeiro toque em 50%, ele pode dar um repique. Lembrando que vocês sabem que 50% da FIBO é um ponto traiçoeiro, né? É um ponto que divide os touros dos ursos. Então, ursos agem acima de 50%, touros abaixo de 50%, e bem os 50% é a zona que define essa briga entre compradores e vendedores. O que eu quero dizer com isso? Que 50% é um bom ponto de repique, tá? Mas pegou posição aqui, garanta parcial cedo quando der o repique, porque se voltar nesse ponto de 50%, aí nós vamos estar gerando liquidez nessa zona de fundos nivelados, e aí a chance de capturar esse movimento para baixo aumenta, tá? Então, touros que pegarem posição em 50% vão realizar parcial o quanto antes e defender a posição com o stop loss protegido, tá bom? Caso volte, né? Como teve corte de juros, pode ser que 50% gere um bom repique e volte até romper o ATH, né? Caso rompa o ATH, não espera também uma grande continuidade, pode ser que rompa também fraco, tá? Vamos acompanhar, e esse movimento demora também, então vamos acompanhar nas próximas lives, tá bom? Lembrando que é muito possível perder esse outro fundo aqui, ó, que está marcado aqui em 97.700 e pouco, 98, perder em pavio, apenas de coleta de liquidez, né? Fazer aquele movimento que bate aqui em 0,5, né? Faz um clímax e já reverte em pavio para cima, tá? Então fique atento nesse movimento. Então o que eu quero dizer é que quando bater em 0,5, não coloque stop muito justo, porque tem muita chance de você ser violinado no stop loss e continuar a tendência de alta então, tá? Então vamos lá, mudando aqui para USD.D, dominância do dólar, tá? Então aqui é um possível padrão de reversão que está acontecendo aqui, ó, no tempo gráfico semanal, né? No tempo gráfico de 3 dias fica mais nítido ainda, e tem esses topos nivelados aqui, ó, nessa região. Então a chance de coletar esse nível é muito alta, tá? Tá muito próximo, né? Dando velas aqui fortes de compra, tá? Essa região aqui que eu abordei aqui que
está aqui mais ou menos em 4,7 até 4,88 mais ou menos, é uma região de interesse para um possível topo nessa região, tá? Se vai segurar aqui, né, aí a gente tem que esperar lá, chegar lá para ver, né, mas tem muita chance de vir aqui e daqui a gente vai desenvolver algum movimento ou de reversão, tá? E seria um swing trade long quando bater aqui, tá? Ou então talvez uma consolidação aqui e romper para cima. Então a gente tem que ficar aguardando quando chegar nessa resistência, que seria a resistência mais importante em USDT.D, tá? Se caso romper para cima dessa resistência, aí a gente tem que ter um pouco mais de paciência para posições longadas, porque ele pode vir aqui nessa região aqui em cima, tá? Na casa aqui de acima de 5,34% até 5,63%. Então, nós temos duas zonas em USDT.D para pensar em posições long. Primeiro, essa resistência que eu acabei de falar, na casa de 4,70 e poucos por cento, ou lá em cima, caso romper para cima, né, em 5,5%, tá bom? E quem tiver em posições shortadas, né, são pontos de você realizar e ajustar seu stop loss, tá? Então, se o USDT.D capturar esses topos nivelados aqui que eu marquei, tá, é ponto de parcial, né, da posições short, tá bom? E se tiver continuação, essa região aqui eu fecharia posições short, tá bom? Porque já vai ter coletado bastante liquidez e tem fundamento para fazer um fundo, né, macro em vários criptoativos para ter um repique forte, tá? Então ficaria de olho nisso para vocês acompanharem, tá? Por hora, pessoal, as coisas em time frame maior estão bullish, né? Mais para time frame menor estão bearish. Então não tenho pressa em montar posições compradas. Posições compradas têm que ser feitas com cautela, com caixa para você fazer um preço médio, né? E lembrando que se caso você optar por fazer preço médio, você tem que deixar as ordens mais fortes lá embaixo, né? Para você não ficar preso, né, em nenhum ativo, tá? Então, por hora, se você quer adicionar, eu recomendo você adicionar em spot, porque spot você não tem alavancagem, é mais tranquilo, né, do que futuros. Futuros esperem uma reversão. Quer operar futuros, tá legal esperar algum repique no tempo gráfico de 4 horas para shortar, tá? Então, vamos ver Ethereum. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aí. Tudo certo? Olha lá, Ethereum. Ethereum está gerando liquidez aqui, ó, né? Nivelando fundo aqui nessa região, ó, tá vendo? Bem onde eu marquei aqui, tá nivelando fundo nessa região. Ainda não tem nada decisivo de reversão ou de continuidade, porque a tendência ainda é de alta, na verdade, mas a estrutura que está mandando em Ethereum é essa estrutura aqui, ó, que está marcado, tá? Então é esse fundo aqui de 4.050 até o topo de 4.975, tá? Então, dá na mesma da live passada, né? Enquanto não perder esse fundo aqui de 4.050, pode até perder em pavio e voltar, né? Mas considera-se só se fechar abaixo. Enquanto não fechar um candle do diário abaixo desse nível, ainda não confirmamos nenhuma inversão de tendência no tempo gráfico diário em Ethereum, tá? Então, na verdade, essa região que a gente está é uma região muito desfavorável para short, porque a gente está logo aqui no bottom fishing do tempo gráfico diário. Então, posição favorável para short, o ideal é que suba um pouquinho, né? Talvez aqui nessa região aqui, né, acima aqui de 4.400, seria uma posição que começa a ficar bom para shortar, tá? Mas, por hora, não faria nada em Ethereum. Também não faria posições compradas em Ethereum, apesar de estar no suporte. Caso você seja um pouco mais agressivo e quer arriscar uma posição comprada em Ethereum agora, você tem que garantir parcial o quanto antes, né? Talvez um movimento pequeno de alta que der aqui, no 4 horas, ó, você já tem que fazer parcial nesse ponto aqui, mais ou menos, tá? Na casa aqui dos 4.300, porque ele pode voltar a cair, né? Tá muito cedo para dizer se ele vai ter uma recuperação desse movimento ou se vai se desenvolver uma bandeira para cair, né? A gente tem que ver como que esse movimento vai acontecer, ó, com cara de uma bandeira, né?
Pode ser que isso fique mais alguns dias aqui, ó, fazendo um movimento mais ou menos assim, né? Então, se começar a subir em forma de bandeira, né, em forma de canal, é um movimento que tem tudo para ter continuidade de baixa. Ele vai subindo, vai cravar em algum ponto de resistência e aí ficaria legal para shortar, tá bom? Eu vou ficar de fora de posições long porque Ethereum subiu muito, né? Subiu demais. Então, se Ethereum nessa FIBO maior, igual a gente falou ali do Bitcoin, bater abaixo em 50% ou abaixo de 50%, aí fica legal fazer posição comprada. Deixa eu só ver se essa FIBO está correta aqui. Eu acredito que sim. Estou vendo aqui do fundo do movimento. Tá certo. Então, ó, então a FIBO está sendo puxada aqui desde 2.195, né, até o topo. Essa aqui é uma FIBO macro, né? Se for uma correção, então a gente vai corrigir todo esse movimento impulsivo, né? E os principais pontos de suporte seria 0.382, um ponto, né? E 0.5, outro ponto. Isso são pontos de suporte bullish para a tendência macro de alta, tá bom? E olha só, bem nessa região aqui em 0.382 tem um mini order blockzinho que rompeu o ATH anterior, que era aqui em 3.950, tá? Então, aqui é um ponto de interesse, olha que legal. Se cravar aqui, já vai ter o fundamento de coleta de liquidez desse fundo e desse fundo que nivelou, né? Por isso que pode estar se desenhando algum movimento de bandeira de baixa para, né, fomentar essa piscina de liquidez ali embaixo, para daí coletar, né? E aqui a gente ficaria atento a um repique, tá? Então seria um movimento muito que faz muito sentido acontecer. Caso não segure 0.382, aí aqui embaixo 0.5 na casa de 3.580, tá bom? Então são pontos para ficar de olho em Ethereum, que teria um bom risco retorno para posições long, né? Vamos ver Solana. Acabei de postar ali Sol, tem uma análise, também teve um comentário de um membro ali, também faz muito sentido, tá? Nas lives passadas, apesar de Solana estar subindo, eu falei que acima de 50% começaria a ficar uma zona mais arriscada, e Solana cravou aqui, né, em 0.786, que é um ponto de Fibonacci muito utilizado, ó. Cravou em 0.786 e apresentou um volume forte de venda, tá? Ainda não teve nenhuma inversão de tendência. O Solana está começando a chegar perto do suporte, aqui nessa região de $200 mais ou menos, $201. Então posições shortadas podem ficar confortáveis até chegar perto desse ponto. A hora que chegar perto desse ponto aqui, o ideal é se desfazer da posição, porque aqui pode apresentar algum repique, tá bom? Se esse repique vai ter força para romper 0.786, aí a gente tem que acompanhar. Mas a partir de agora ficaria interessante até procurar posições shortadas em Solana caso acontecer algum repique. Então, se repicar, eu vou ficar de olho nesse ponto aqui, mais ou menos aqui em $235, né? Se caso chegar até lá, porque daí a gente tem um bom risco retorno para shortar Solana com stop acima de 0.786, né? Toda essa análise tem o fundamento de que Solana estava num movimento impulsivo de alta no macro, e justamente nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui, né, teve a inversão de tendência, olha só, né, uma possível inversão de tendência, ó. Veio de alta, rompeu para baixo, isso aqui é um choque, e agora está subiu, né, em forma de canal, né? Cravou em uma resistência aqui em 0.786, que é esse ponto aqui que originou o movimento baixista, e está devolvendo, tá? Então, olhando estrutura, né, tem sentido esse movimento. Agora, se você der um zoom out e for para um time frame mensal, né, aí tem que ter um pouco de cautela, né, porque no time frame mensal, né, pode ser só uma coleta de pavio aqui, ó, né, porque não chegou a fechar abaixo desse ponto, e pode ter continuidade de alta e romper o ATH, né? Então a gente tem dois vieses, né? Pode ser um trap, tá? Mas isso com base só no tempo gráfico mensal, mas com base no tempo gráfico semanal é uma inversão para baixo, tá bom? Então vamos acompanhando aí, né? Deixa eu ver aí o que o Jonathan falou.
dar uma olhada em BTC D1 no diário. Lembra que você fala que prefere aquele oco, perde o pescoço. Uhum. Vamos ver. Bitcoin no diário, é isso, né, Jonathan? Isso, né? Exatamente. É o que eu gosto, né? Mas deixa eu apagar essa fibra para limpar o gráfico. Deixa eu limpar aqui alguns indicadores que eu quero te mostrar uma coisa. Espera aí. Aqui, ó. Tá. Bom, então teve um movimento aqui, né, de ombro, cabeça, rompeu, aqui, ó, rompeu e ombro. Então, isso daqui é um oco, cabeça e ombro clássico, que tem muito mais chances de funcionar, porque da cabeça para o ombro teve esse rompimento aqui, que é o choque, né, que é a inversão de tendência, tá? Aí, outra coisa que eu gosto de armar com fluência é se aqui, né, pegou 50% dessa estrutura. Então, vamos ver. Se eu pegar a fibra aqui, ó, isso seria uma segunda prova real, entendeu? Então, vamos puxar desse fundo aqui, tá? Ver se pegou 50% ali, ó. Faltou pouco, não pegou tanto. Então, assim, quando isso acontece, tá? Desse movimento aqui não pegar 50%, eu fico assim um pouquinho mais cauteloso também no ombro, cabeça e ombro, né? Então, ponto positivo que ele fez o choque aqui, tá? Ponto negativo que o fundo aqui do ombro não pegou 50% da estrutura, tá? Então, assim, tem força, mas não tem aquela força que eu gostaria. Então, tô namorando uma possibilidade de short em Bitcoin, né? Mas como eu falei, olhando aqui no zoom, né, alt, né, ele está numa estrutura altista ainda. Então isso aqui é uma estrutura altista, tá? Então a estrutura vigente é esse movimento aqui, ó, inteiro, né? Ó, esse movimento, ó, seria esse movimento lá no passado, né? Entendeu? Então você tem que identificar quais são as principais estruturas, ó, esse movimento, né? Esse movimento. Então, ó, teve esse movimento, isso aqui é correção, foi, correção, foi, correção, foi, correção, foi, entendeu? Pode acontecer assim, tá? Então, posições shortadas estão dando oportunidade, mas quando chegar em 0,5 da FIBO ou abaixo dele, aí você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer suporte pode ser o fundo do movimento e ter uma continuidade de alta, né? Por incrível que pareça, num tempo gráfico bem macro, Bitcoin só começa a ficar bearish, tá? Se perder esse fundo aqui, ó. Se perder esse fundo aqui, aí a gente pode afirmar que o ciclo acabou, tá? Porque aí vai perder esse fundo, poderia ter um bom repique ainda, e aí fazer isso aqui, né? E cair, tá bom? Então tem muita coisa para acontecer ainda. Deixa eu ver aqui o que o Jonathan falou. É isso aí, tá? CRV, base da cunha descendente, me parece estar chegando uma resistência. Resistência ou suporte? Vamos ver. CRV. Suporte, isso aí, tá? CRV eu tinha marcado para ficar de olho. Ó, chegou agora onde eu gostaria. 0.786, tá bem perto. Deixa eu apagar aqui. Então, primeiro suporte varou direto. Pera aí. Primeiro suporte varou direto. Segundo suporte deu um repique. Aqui, ó. Varou, deu um repique e voltou a cair, tá? O canal ainda tá válido. Canal em queda, ó. Estrutura aqui pegando, deixa eu ver essa fibra se ela tá certinha, tá? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Tempo gráfico diário, tá? Tempo gráfico diário. Deixa eu ensinar uma coisa aqui. Se eu pegar a FIBO do fundo do diário, a FIBO seria daqui, certo? Do fundo do diário até ali em cima, né? Ó, até ali em cima. Fechou. Só que daí se eu der um zoom, vamos colocar aqui no 4 horas e vamos no fundo da FIBO. Né? O que eu faço? Olha como aqui no 4 horas ele deu repique, voltou, entendeu? Então eu começo a refinar essa fibra.
Então, se eu pegar desse fundo aqui até esse repique, ó, já teve uma correção abaixo de 50%. Então, teoricamente, eu iria subir essa FIBO para esse fundo. Aí teve esse topo, voltou, já pegou 50%. Teve esse topo, voltou, já pegou 50%. Então, a FIBO refinada seria daqui, tá? Então, quando você refina a FIBO assim, você tem uma assertividade maior, tá? Vamos ver agora se pegou 0,786 com essa FIBO refinada. Está bem próximo, ó. Bem próximo. 0,786 está aqui, ó. Em 0,6516, tá? Está bem próximo. Vamos ver se 0,786 agora, eu deixo um pouquinho acima aqui. Vamos ver se bate com algum ponto de suporte, tá? Ó. É um ponto de suporte, mas eu acho esse que eu marquei aqui embaixo melhor, né? Quando você marca o ponto de suporte, você tem que pensar assim, ó. O ponto de suporte que deu repique, ele pegou qual topo e fundo lá do passado, né? Ó, esse ponto de suporte aqui que deu repique, ele não pegou nada importante, ó, tá vendo? Agora, esse daqui que deu repique, ele pegou esse topo, né? Pegou esse topo. Ó, cara, a CRV pode devolver até mais um pouquinho do que 0,786, na verdade. Fica de olho, tá? Porque 0,786, se der repique, faz parcial cedo. E zero risco, porque tem muita chance de vir aqui, ó, na casa aqui de 0,618, 617, né? E se não segurar, gente, é aqui no bottom fishing mesmo. Porque muitas alts voltam lá no suporte que deu origem ao choque. Então, assim, tá? Caso aconteça, vocês não ficarem assustados. Então, assim, ó, tava caindo, certo? Caindo. Então, esse era o topo mais importante, caiu. Aí, esse é o topo mais importante, caiu. Esse era o topo mais importante, caiu, né? Então, o topo mais importante é esse, ó. Que eu tinha até marcado aqui, ó, tá vendo? E qual foi o order block, tá? Que rompeu esse topo, que era o topo mais importante de todo o movimento de queda. Esse aqui eu não digo que é porque ele nivelou aqui embaixo, tá vendo? É esse aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá? Então, gente, porque foi aqui, foi a última vela de venda que originou um movimento impulsivo forte que fez o choque para alta. Então, gente, CRV, quem tá fazendo DCA, tem que ter caixa, né? Tem que ter caixa, porque o DCA pode ser toda essa região de desde 0,786 até o bottom fishing, né? E essa amplitude aqui, ó, ela vai ter quantos por cento aqui? Vamos ver. Vai ter aqui, ó, 27%. Entendeu? Então, quem faz DCA tem que tomar cuidado, né, nesse sentido, tá? Mas tá chegando realmente, né? Agora vamos ver padrão gráfico, tá? Deixa eu ver. Padrão gráfico, se tá obedecendo aqui. Ó, tá vendo? Se for canal aqui, ó, tem espaço para cair mais um pouquinho, ó. Tem espaço para fazer isso aqui, ó, pum, e aí repicar, né? Então, como fechou, como teve um movimento forte de venda aqui, se der algum repique aqui em 0,786, ele pode vir aqui até a metade do canal, fechar 50% dessa ineficiência, perder o fundo de novo, né? E vai. Vamos ver se tem divergência aqui. Não tem divergência significativa ainda do 12 horas para cima, tá? Mas é isso, gente. CRV, quem é bom adicionar spot, né? Futuros espera uma confirmação aí, tá? Entendeu? Vamos lá. Se puder colocar a seta no modo de apresentação, igual as últimas lives, fica melhor de acompanhar. Como assim? Não entendi. A seta do mouse é que fica na gravação só, aquela bolinha amarela, sabe? Que fica melhor de acompanhar. Fica só na gravação. Aqui não fica aquela bolinha. Acho que é isso que você quis dizer, né? Mas eu tô gravando. Tá? O que vocês querem de altcoin aí pra gente acompanhar?
hype. Tá chegando em suporte. Ó, tá? Hype tá em suporte. Porque foi essa região aqui que originou o movimento impulsivo forte, né? Esse pequeno recuo aqui eu não considero, né? Então aqui é uma região de suporte, tá? Bottom fish, né? Para repique. Mas o mercado está querendo corrigir, né? Pela primeira vez na queda aqui, ó, a gente teve uma sequência de velas decisivas de venda, né? De realização, né? As outras correções, ó, não foram tão verticais como essa, ó, né? Teve essa aqui, né? Mas essa aqui tá mais feia, né? Então dá uma assustada. Então me faz pensar, se hype for ter continuidade de alta, apesar de ter suporte, olha o volume ascendente aqui de venda, ó. Se eu mudar para Heikin Ash, ó, volume ascendente de venda, né? Se for ter continuidade, eu gostaria de uma captura de liquidez. Então, ó, a gente pode pensar que isso aqui é uma trendline, né? Então, a captura de liquidez seria após romper essa trendline para baixo, tá? Vamos ver no semanal como é que tá. Se eu puxar uma FIBO aqui, vamos ver 0.382 ou 0.5. Como é que tá? Tem que estar bem no hype mesmo, né? Gente, se romper... Então, o ideal é que hype segure aqui. Infelizmente, o ideal é que hype segure essa região para subir. Porque se perder essa LTA aqui e começar a corrigir, a gente tem que buscar pontos de suporte fortes que não foram testados ainda, sabe? E o que é um ponto de suporte forte? É um ponto que gerou ineficiência, velas fortes de compra, pegou liquidez de topos anteriores, né? Então, aqui não foi uma ineficiência muito forte, né? Não rompeu o topo anterior, né? Aqui, ó, aqui rompeu, né? Mas essa região já voltou, já foi testada, entendeu? Aqui, ó, não teve ineficiência, né? Aqui foi uma vela boa, né? Rompeu o topo anterior, mas ele já foi testado, tá? Então sobraria essa região aqui, ó, que fez, né, ineficiência e rompeu o topo aqui, ó, tá? Aí seria aqui embaixo mesmo, ó. Seria aqui. Tá, então isso aqui seria aqui na casa de 27, mais ou menos, né? Entre 25 e 27, tá? Então ficaria, caso começar uma correção, ficaria de olho nessa região aqui, né? Porque aqui nós temos então um suporte que gerou força, que rompeu o topo importante anterior e que não foi testado nenhuma vez, entendeu? Então tem muita chance de segurar aqui, tá? Todos os outros já foram testados, já foram enfraquecidos, né? Então, ponto bom para hype ou é aqui nessa região de suporte ou aqui embaixo, tá? Esses dois pontos, né? Dia 29, equipe recebe pagamento. Shortaria? Topo descendente? Shortaria, mas não agora, porque agora está no suporte. Vai que continua subindo, né? Então, assim, se der um repique em hype e chegar próximo do topo, ficaria legal shortar. Mas tem que, quanto mais alto for, melhor, tá? Então, qual seria, vamos dar um zoom aqui, qual seria um fundamento legal para short, tá? Aí a gente tem que pensar que isso aqui foi um choque para baixo, num time frame menor, bem aqui, né? Tá? Deixa eu ver, tá, aqui, né? E seria ideal se viesse nessa região aqui, ó, porque foi aqui que gerou força, né? Que rompeu aqui esse fundo, entendeu? Então
Se chegar ali, ficaria legal o risco retorno para short, se chegar, né? Mas pode ser que pare antes, né? Deixa eu ver. Pode ser que pare bem aqui mesmo, aqui, ó, nessa região aqui, ó, bem aqui também. Tá? Então, 2 pontos para ficar olhando em short, 51.4 e ali 55 mais ou menos. São 2 pontos para pensar em shortar, né? Lembrando que primeiro tem que confirmar um fundo e pivotar. Ainda não pivotou, tá? Então, quando pivotar, aí você vai usar a FIBO, né? Então, aqui, ó, subiu, desceu, fez assim, agora pivotou, por exemplo, tá? Aí você vai marcar a FIBO lá do topo até o fundo e tem que ser idealmente em 50% ou acima de 50%, né? Então, se, por exemplo, esse order block que eu marquei aqui coincidir com 50%, né? Se fazer um movimento assim como eu desenhei, ó, vai dar certinho. Aí ficaria legal pensar em short. Quando pivotar, bater aqui, aí você vai analisar o SDT.D, né? Ver se está de acordo, se tem espaço para continuar subindo mais. Se o SDT.D estiver pivotando para baixo, aí esquece porque ele pode continuar subindo, né? Então daí você faz análise a prova real com SDT.D, total, essas coisas, tá? Mas aqui são pontos que possivelmente vão despertar ursos, né? Tá? É isso aí. Vamos ver. Quem mais? Avax e ENA. Vamos ver. Avax. Esse aqui da live passada a gente rabiscou um monte aqui. Semanal, vamos ver como é que tá. Ó, não parece que tá desenhando um canalzinho aqui? Tipo assim. Ó. Se ficar lateralizando aqui, ó, acima da metade do canal, tá vendo? Se ficar lateralizando aqui um pouquinho, é bem possível que a gente venha pro topo do canal aqui, tá? Então, bastante possibilidade de fazer isso aí. Vamos ver no diário. Ó, deixa eu marcar aqui, ó, subindo. Pá, pá, pá. Então aqui, ó, order block. Que inverteu, né? Para baixo, tá? Isso na estrutura passada. Vamos projetar ele para frente. Ponto 1. Seria ali em cima. E aqui onde a gente está também viu? Ó, tem que tomar cuidado, viu? Olha só isso aqui, ó. Então, olha. Tá vendo? Essa vela aqui de compra do diário fez um movimento forte de baixa, né? E aqui nós tivemos aqui alguns fundos de pavio, ó. 1, 2, 3, né? E esse topo rompeu aqui, ó, e pegou todos esses pavios, né? Essa região, tá? Então é uma resistência mais fortinha aqui, viu? Ó, resistência mais fortinha. Tá dando paviosada para tudo quanto é lado aqui. Ó, quem quer alongar vai ter que defender isso aqui, ó. Touro, tá? Numa hora, ó. Touro vai querer defender esse fundo aqui de 32,60. Se perder aqui, tá? Se perder esse fundo aqui, aí a gente pode dar mais tese, tá? Mais força a essa resistência que eu marquei ali do diário, que a gente está aqui agora, né? Essa região toda. E aí possivelmente vai perder esse pavio aqui. Tá? Então é muito bom que touro segure nessa região, né? Pode ser que segure um pouco, porque o volume aqui está caindo, ó, de correção, ó. Tá vendo o volume caindo? Vamos ver, vamos ver.
tá? Se eu quiser shortar, eu esperaria perder essa região, né? Ou esperaria pelo menos, talvez, repicar aqui, se caso repicar, voltar aqui em cima, né? E confirmar topo nessa região e voltar a cair. Que daí a gente poderia pensar que aqui vai segurar, né? E se quiser voltar, ele vai voltar daí para o suporte. Vai ficar ruim, né? Voltar a segunda vez no suporte, entendeu? Então se confirmar topo aqui, né? Nessa região aqui, ficaria legal também para shortar. Ou se perder aqui, tá? Se perder aqui, aí ficaria legal para shortar também. Aí tem que esperar o repique, né? Não vai assim, perdeu já short, tá? Aí seria isso aqui. O segundo suporte aqui embaixo. Aí possivelmente seria um movimento mais assim, tá? Porque estamos numa resistência do diário. Mas deixa eu ver no diário. O diário ainda está apresentando... Deixa eu ver. Se der short, eu fecharia minha posição, boa parte da minha posição bem aqui, ó. Na verdade antes, tá? Perdendo aqui, ó, 28,26, essa região, eu já fecharia. Então, quem vai shortar, eu faria uma parcial. Quem está shortando, faria parcial nesse suporte, tá? Faria parcial assim que perder esse fundo. Faria parcial assim que perder esse fundo. E se chegar aqui, fecharia a posição. Então, são pontos para fazer parciais de quem tem short em AVAX. Porque tudo isso ainda, ó, tá vendo? Se surfar esse movimento de queda aqui, ainda tem fundamento para marcar fundo aqui e continuar, né? Porque temos a tendência aqui, ó, mais ou menos assim, tá? Ainda tem uma tendência de alta. A VAX está meio hypado assim, né? Então tá pedindo uma correção, mas está meio hypado. A comunidade está forte, né? E se acontecer tudo isso que eu falei aqui, ó, ainda está nessa região do meio do canal, tá vendo? Para cima e para baixo aqui, ó, que fica enrolando para continuar. Porque se for obedecer esse padrão, tem tudo para depois da correção voltar aqui no topo do canal, certo? Né? Então é isso, tá? ENA. Diário. Tá querendo inverter a tendência no diário ali. Bom. Vamos ver a FIBO. Puxar a FIBO aqui. Seria teoricamente daqui aqui. Ó. A correção ali já pegou 50%. Seria daqui. Já pegou 50% também. Também pegou. Também pegou. Então assim, ó, ENA tem uma chance muito grande de ser uma inversão mesmo, porque conforme foi subindo aqui, né, os pontos aqui foram pegando 50% já, entenderam? Então já foi tendo correção das estruturas. Deixa eu ver certinho aqui mesmo. Deixa eu só... já teve correção das estruturas, então a chance disso aqui ser um choque real aumenta muito, né? Então se for um choque real aqui, todo esse movimento de baixa, você vai procurar resistências para shortar. Ó, sem ver FIBO, resistência, porque movimento forte de queda, né? Aqui foi um movimento mais fraquinho. Aqui, ó, movimento forte de queda, né? É isso. Acho que esses dois pontos são os pontos principais. Então, 0,668 e 0,755, mais ou menos, tá? Claro que é uma amplitude, tá? Ainda não teve uma confirmação ainda de inversão de tendência aqui, né, no micro, tá? Mas se começar a desenvolver um movimento
de subir em forma de canal, ó, fica atento nessa região aqui, tá? E se continuar nessa região aqui, são regiões boas para shortar. Então, o ideal é que suba em forma de canal. Agora, se caso apresentar uma recuperação em V, aí fica esperto. Aí eu não vou shortar aqui, nesse primeiro, tá? Para shortar nesse primeiro tem que subir bem lentinho assim, ó. Aí beleza, aí você shorta, né? Se subir forte aqui, olha mais aqui em cima. E olha lá ainda, tá? Então, o ideal, né? Tem que pensar assim, se for uma inversão de tendência mesmo, a força vendedora a compradora tá acuada, né? E quem quer shortar vai deixar subir, entendeu? Então tem que pensar assim, vai ter pouca gente comprando porque tá acuado, só que a galera que quer shortar quer esperar subir, quer dar corda pros touros. Então por isso que não pode subir forte, porque se subir forte mostra que tem muito touro querendo comprar ainda, tá muito hypado. Então tem que subir lento, os ursos vão deixando, vão dando corda, aí vai, tá? Então é isso que tem que acontecer. Beleza? Bom, vamos ver se tem alguma tese bull para continuar. Ó, semanal tá feio também, né? Putz. Seria ideal, né? Na verdade, seria ideal que ele viesse pelo menos no order block semanal, que seria aqui, né? Ó, começaria nessa última vela de compra aqui, ó. Seria o top fishing. Seria ideal, né? Mas não veio. Vamos ver no... Ó, o que eu tô vendo aqui. No gráfico de linha, a interpretação fica um pouco diferente. O que eu quero dizer? Pensar assim, qual a estrutura aqui que está mandando, né? Nós tivemos esse topo aqui, ó, mas note como esse topo no gráfico de linha no diário não rompeu esse topo aqui, certo? Se não rompeu esse topo aqui, então a estrutura no gráfico de linha é essa aqui que está mandando. Você está entendendo? Porque no gráfico de linha esse repique não rompeu aqui, ó, tá? Então, você vai pensar que pode ter um suporte bottom fishing aqui que suporte no gráfico de linha o repique, tá? Então, se subir lá como eu falei, né, subir em forma de canal, bater na resistência, esse order block aqui de bottom fishing tem que tomar cuidado, porque pode vir aqui e aí se encravar lá no order block resistência do semanal, tá? Então vamos marcar ele no gráfico de vela, vamos marcar ele. É grande, né? Olha o tamanho da vela. Vamos refinar. Pá. Aqui embaixo. Tá? E aqui também. Vamos ver se já pegou. Ó. Eu ficaria atento, tá? Aqui, ó. Se repicar e der o short, como eu falei, ficaria em 0,54 ali, ficaria esperto para fechar a posição, né? Ou ajustar boa parcial, né, de mais de 60% pelo menos, e aí botar o stop no lucro, tá? Entenderam? É isso aí. Então viu como rompe topo fraco assim com um pavio, pessoal? Quando vocês estiverem no gráfico de vela, né, analisando, ou Heikin-Ashi, sei lá, e você vê que rompeu o topo anterior ou fundo e rompeu em pavio, muda para o gráfico de vela para ver se no gráfico de vela teve o rompimento de fato, tá? Porque isso ajuda a reforçar o rompimento, porque senão você identifica a estrutura errada, que nem eu mostrei aqui, tá? Interessante, beleza. O USDT BRL, quando que a gente vai comprar dólar? Eu vejo pelo gráfico USD BRL, tá? E vejo no semanal, porque esses movimentos demoram, né? Então aqui, ó. Então, até postei no grupo faz tempo as zonas de compra, né? Aqui uma zona boa de compra, ó. Bem aqui. E também aqui embaixo, aqui um pouquinho, ó. Bem aqui. Tá? Então,
pode fazer um DCA, tá? Quando chegar aqui em 5,20, né? Até esse fundo aqui de 4,80, mais ou menos, né? Essa região, entre 5,20 e 4,80, olhando por esse gráfico aqui, USD-BRL, tá? E aí você pode fazer o DCA de compra, que são pontos bons para compra de dólar, né? Cava que tá dando nos nervos em nós, né? Tem que ter paciência, viu? Mas vai dar boa. Não entra pesado ainda, mas vamos lá. Eu entrei um pouquinho no spot. Vamos ver. Vou entrar um pouquinho mais. Tá fechando essa ineficiência aqui, vamos ver quando que fecha. Deixa eu ver no semanal, peraí. Semanal, não tem no diário. Aqui, ó. Seria mais ou menos aqui assim, ó. Vamos ver se já pegou aqui. E o order block, a última vela de venda aqui. Tá um pouquinho. Um pouquinho mais. Deixa eu refinar certinho esse order block. Pera aí, do diário. Ficar certinho com a amplitude da vela. E vamos marcar 50% dele. Beleza. Daí, tá chegando, ó. Tá? Então já pegou 50% da ineficiência que eu falei da live passada, que dava ali na casa de 0,32, que é exatamente onde a gente está. 100% da ineficiência fecha aqui em 0,314, tá? Isso pelo gráfico da Binance, né? Da Bybit muda um pouquinho, que eu só coloquei aqui o primeiro que eu vi, tá? E 50% do order block diário dá 0,299, tá? Então são pontos para ficar de olho aqui, né? Então, a partir de agora já é uma região legal para você aportar spot, fazer DCA. Para futuro, se você quer ser conservador, né, você vai esperar algum pivô no tempo gráfico de 1 hora, tá? Ou esperar algum clímax de venda, né? Tipo assim, o que seria um clímax de venda? Por exemplo, aqui a gente teve esse paviozão aqui, ó, bem aqui, né? Ele está sambando nessa região. Se por acaso ele fizer mais um candle forte de venda aqui, pegar aqui, ó, já der um clímax e querer reverter e fazer aquela velona de volume alto aqui embaixo, pum, aí você tem que ser agressivo e pode entrar ali numa posição comprada. Mas isso aí você tem que estar em cima do gráfico, né? Tem que dar sorte, tem que estar em cima. Se você não pegar o momento exato, o ideal é você esperar um pivô no tempo gráfico de 1 hora, né? Mas então essa região aqui é uma região muito boa para pelo menos para spot fazer DCA. Só que o que acontece para futuros, né? Tem que pensar assim, ó, vamos ver os outros fundos aqui, né? Bateu aqui, ó, e foi, tá certo? Mas olha só quantas velas deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí que foi forte. 10 velas, 2 meses e meio, entendeu? Então olha aqui, ó, para um repique, né? Quantas velas tem aqui? Um monte. Entendeu? Então, pode acontecer isso aqui também. Ele pode chegar aqui, né? O mercado precisa de uma correção. Então, o Cava vai chegar aqui possivelmente. O mercado está querendo corrigir, né? Já está na vala, não vai querer cair muito. Ele vai ficar perdendo um fundinho bem pouquinho, já volta, sobe, entendeu? Vai ficar aí que vai. Então, para futuros ainda, aguarda um pouquinho. Tem que ter pivô, né? Sem pivô, né? Sem trade, tá? Mas para spot tá legal. Então essa região aqui tá legal. E não só Cava, um monte de criptomoeda tá desse jeito, né? DOT tá muito legal, né? DOT foi lá no fundão do poço, repicou lá no order block lá do começo do ativo, ó. Quer ver, ó? Até fiz essa análise com vocês lá do passado, quer ver? Esse aqui não é o gráfico mais velho, DOT USDT. Ó, tá vendo? Então lá no começo do ativo, aqui ó, essa mini consolidaçãozinha aqui ó, que repicou, ele foi e voltou aqui ó, tá vendo?
Ó, tá vendo? Então essa região aqui é uma região excelente de compra para DOT. Bateu aqui, ele já repicou, tá indo, tá querendo cair, vai voltar. Mas enfim, pensando para longo prazo, né? Longo prazo que não falo longuíssimo prazo, né? Alguns 2 meses aí, 3 meses, né? Isso aqui é uma região excelente para compra de DOT, tá? Porque pode sim dar um repique forte, uma simetria muito boa aqui, né? Mas vai demorar semanas, né? Vai brincar com a nossa cabeça, né? E tem que pensar assim, isso aqui é um fundo no tempo gráfico mensal, né? Um fundo é determinado por um setup 1, 2, 3, né? Que é uma vela, tipo assim, uma vela aqui, a outra vela mais baixo e daí outra vela mais alta. Isso aqui é um fundo, entendeu? Então 1, 2, 3 no tempo gráfico mensal é 3 meses, né? Então tem que ter paciência, tá? Porque estamos em formação de fundo mensal na maioria das altcoins. E formação de fundo mensal, teoricamente, é 3 meses para formar um fundo, né? Então é isso aí, beleza? É isso aí, Vitor, também. Tá? Peraí. Cava Link Sui. Vamos ver Link e Sui e aí vamos lá. Ó, vocês viram que agora tem Shao na Bybit, viu? Tem Shao na Bybit, tem umas ações tokenizadas. Eu tenho que fazer um vídeo atualizando essas ações aí para vocês começarem a operar esse tipo de ativo que é muito bom. Sui. Suporte aqui, já repicou, foi. Vamos ver no gráfico de linha. Teve um rompimento ali, pouquinho. Aqui. Ó. Para long, SUI seria legal que se voltasse aqui, ó. 0,2299, mais ou menos, tá? Porque aqui que deu um movimento de repique, né? Que tava caindo, ó, movimento de repique inverteu para alta, tá? Então se voltar aqui, fica legal posições de long. Se voltar aqui, tá? E aqui estamos em resistência aqui em cima. Tá? Então se romper esse topo aqui, gente, tem que fechar a posição, porque quase que bateu 50% do order block ali, ó. Quase 50% seria aqui, tá? Então, ponto de suporte, ponto de resistência. Quero ver aqui uma coisa. Caindo, caindo. Eu só alongaria se voltar nessa região aqui, Sui. Tá meio embaçado esse movimento aqui, né? Subiu muito fraco, lento. As velas de venda são mais decisivas, né? Então, se isso aqui fosse interpretado como um choque para alta, rompeu fraco e depois teve muita vela de venda, subiu lento, não me passa confiança. O mercado querendo corrigir. Então, aqui embaixo queria legal, tá? Isso, 2,99 mais ou menos, tá? Tem um pouco de folga, né? Porque a gente puxou do diário. Link. Link subiu bem. Subiu super bem. Tá respeitando aqui essa trend line. Ruim que não rompeu o topo lá em cima. Isso foi ruim.
Tá querendo sentir essa resistência aqui. Vamos ver. Zonas de liquidez aqui. Rompeu, bateu. Suportezinho fraco aqui. Pode dar algum repique. Deixa eu ver. Tá. Confortável para long, só aqui embaixo. Para mim. Seria confortável, assim, para falar assim que tô numa posição mais confortável de long aqui embaixo. Ficaria de olho aqui na casa dos 19,80 e na casa dos 16,60. Vamos ver a fibra. Bom, já bateu 50%, repicou. Então a estrutura vem daqui. Do 4 horas, vamos ver se eu puxei certo. Não, ó, teve fundinho aqui, vou subir. Possivelmente é daqui, ó, tá? Ó, bateu em 0,5 da fibra, repicou, voltou. Bateu em 0,6 da fibra. Ah, gente, pode ser que segure aqui, viu? Porque aqui, ó, esse order block que eu marquei, que eu falei que era mais fraco, ele bate com 0,786, tá? Que dá 19. Fica de olho. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se talvez, imagine um padrão assim, se desenhando. Ó. Tá vendo? Tava subindo e agora caindo em canal. É isso aí, ó. Se perder esse fundo aqui, então, tá? Do pavio, se perder esse fundo aqui, ele vai cravar nesse order block que está logo aqui embaixo, próximo de 0,786, né? Então, se der long, tem que ficar esperto aqui, ó, nessa região, aqui em 22,80, 23 e pouco, tá? Porque essa região aqui vai ser o padrão do canal mais order block, tá? E aqui, né? Então, meio do canal tá próximo, resistência, né? Tem que ver se não faz esse movimento, tá? É isso aí, gente. Principal resistência de link e principal suporte de link. Possível padrão gráfico de queda em forma de canal 0,786 com order block que deu repique, que rompeu um topo, tá? Tá bonito isso aqui, beleza? Acho que é isso aí, hein? Bom, pessoal, eu acho que é isso aí, tá? Vou finalizar a live agora. Quem tiver dúvida, manda lá no pedido de análise que durante a semana daí eu faço outras análises, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Tenham uma boa noite. Tamo junto aí. Um abração.